Questão de Química, prova da Unifor Medicina, 2017.1. Uma questão de reações de oxirredução. Vamos à leitura do enunciado. O tratamento de efluentes envolvendo processos anaeróbios, em geral, está associado ao mau cheiro devido à produção de gás sulfídrico, H2S. Este gás é incolor, mais pesado que o ar e é altamente tóxico. Observe as reações envolvendo o H2S. Nós temos aqui 4 reações de oxirredução. Em todas elas, o H2S é um dos reagentes. Daqui a pouco nós vamos analisar cada reação com bastante calma. Das reações dadas, o gás sulfídrico, H2S, atua como agente oxidante apenas em... Então, meus amigos, ele quer que a gente identifique em quais dessas reações de oxirredução o H2S atua como agente oxidante. Então, vamos saber qual substância está se oxidando, qual está se reduzindo, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. Primeiro passo, você tem que colocar os NOx de todos os participantes da reação para poder saber quem vai variar o NOx. O hidrogênio, na maioria dos compostos, é mais 1. Nós temos mais 2. O enxofre é menos 2, para poder zerar. O hidrogênio é mais 1. O oxigênio é menos 2. A soma dos NOx em uma substância tem que dar 0. 3 vezes menos 2, menos 6. 2 vezes mais 1, mais 2. Quanto é o enxofre, para que a gente possa zerar? Mais 4. Porque mais 4 com mais 2 dá mais 6. Mais 6 com menos 6 dá 0. O NOx de uma substância simples é 0. E aqui o hidrogênio é mais 1. O oxigênio é menos 2. Fica mais 2 com menos 2, 0. Agora que nós colocamos o NOx, qual é o segundo e último passo? Verificar quais as substâncias que variaram o NOx. O hidrogênio não variou o NOx, porque nos reagentes é mais 1 e no produto é mais 1. O oxigênio também não variou o NOx, porque nos reagentes é menos 2 e nos produtos também é menos 2. Quem variou o NOx foi o enxofre, que nos reagentes são menos 2 e mais 4, e no produto é 0. Então vamos lá. De menos 2 para 0, de menos 2 para 0, o enxofre perdeu elétrons. Quem perde elétrons sofre oxidação. Perdeu 2 elétrons ao passar de menos 2 para 0. Quem sofre oxidação é o agente redutor, também chamado simplesmente de redutor. Fique muito atento, porque às vezes não se usa o termo agente redutor, mas simplesmente o termo redutor. Então, o enxofre, ao passar de menos 2 para 0, perdeu 2 elétrons, sofreu oxidação, é o agente redutor. O outro elemento que sofreu variação de NOx foi o enxofre de novo, que passou de mais 4 para 0. De mais 4 para 0, ele ganhou 4 elétrons. Quem ganha elétrons sofre redução. E quem sofre redução é o agente oxidante ou simplesmente oxidante. Então agora nós podemos dizer quem é o agente oxidante ou simplesmente oxidante. Olhe para o reagente. O agente oxidante é a substância toda, é o H2SO3. Quem é o agente redutor? Olhando para os reagentes, é o H2S. O agente redutor ou simplesmente redutor é o H2S. Então essa primeira reação nós não vamos marcar. Por quê? Porque ele pede no comando da questão, dessas reações, o gás sulfídrico atua como agente oxidante em quais? O gás sulfídrico, que é o H2S, não é o agente oxidante, ele é o agente redutor na primeira reação. Aqui, um aprofundamento interessante. Em toda reação de oxirredução, o número de mols de elétrons perdidos tem que ser igual ao número de mols de elétrons ganhos. Ou, em outras palavras, o número de elétrons ganhos e perdidos tem que ser iguais. Se você olhar, o enxofre aqui no H2SO3, de mais 4 para 0, ele ganhou 4 elétrons. Ganhou 4 elétrons. E o enxofre, ao passar de menos 2 para 0, perdeu 2 elétrons. Só que tem um detalhe, são 2 moléculas de H2S. Se cada molécula de H2S perdeu 2 elétrons, 2 vezes 2, 4 elétrons. Então, com isso, o número total de elétrons ganhos tem que ser igual ao número total de elétrons perdidos, ok? Isso é muito importante. Beleza, vamos agora para a segunda reação.
Colocar os NOx de todos os participantes, o hidrogênio é mais 1, o enxofre é menos 2. Em um cátion monoatômico, que é um cátion que só tem um átomo, o NOx é a própria carga do cátion, portanto o NOx do H+, é mais 1. Em um cátion poliatômico, ou em um ânion poliatômico, no caso em um ânion, a soma dos NOx tem que dar a carga do íon. Em um íon poliatômico, generalizando para ânions e para cátions, em um íon poliatômico, a soma dos NOx tem que dar a carga do íon. No caso aqui, nós temos um ânion poliatômico, que é o sulfato. A soma dos NOx tem que dar menos 2. O enxofre é menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. Quanto é o enxofre, para que ainda sobrem duas cargas negativas, mais 6. Então, menos 8 com mais 6, sobram duas cargas negativas. O oxigênio é menos 2, menos 4. O enxofre é mais 4. Substâncias simples, o NOx é 0, o hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2. Quem variou o NOx? Não foi o hidrogênio, que é mais 1 no reagente e mais 1 no produto. Não foi o oxigênio, que é menos 2, menos 2, menos 2. Foi o enxofre. De início, o aluno teria uma dificuldade, por quê? Porque tem duas substâncias contendo enxofre nos reagentes e duas substâncias contendo enxofre nos produtos. Aí ele poderia se perguntar, com qual eu vou relacionar? Eu vou relacionar o H2S com SO2 ou com enxofre? Eu vou relacionar o sulfato com SO2 ou com enxofre? A primeira coisa, fique tranquilo, porque nesse caso você não erraria. Não seria por isso que você ia errar a questão. Por quê? Ao relacionar o H2S ou com o SO2 ou com o enxofre, a tua conclusão seria a mesma. Quer ver? Observe. De menos 2 para mais 4, perdeu 6 elétrons. De menos 2 para 0, perdeu 2 elétrons. Ou seja, ao relacionar o H2S tanto com o SO2 como com o enxofre, você ia dizer que ele perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, ele sofreu oxidação. Já ao contrário, ao relacionar o sulfato com o SO2, de mais 6 para mais 4, ganhou 2 elétrons. Ou com o enxofre, de mais 6 para 0, ganhou 6 elétrons. De qualquer jeito, você ia dizer que se ele ganhou elétrons, ele sofreu redução. Mas se você quiser saber com quem realmente você relacionava, você poderia dar uma olhada. Na primeira reação, o H2S foi oxidado a enxofre. Nós temos o H2S e o enxofre de novo. Isso poderia te dar uma boa dica. Ao relacionar o H2S direto com o enxofre, de menos 2 para 0, perdeu elétrons. Se perdeu elétrons, sofreu oxidação. Se sofreu oxidação, é o agente redutor ou simplesmente redutor. Lembrando que se você tivesse relacionado com o SO2, que é o dióxido de enxofre, de menos 2 para mais 4, também você ia dizer que perdeu elétrons e, portanto, sofreu oxidação. Então, não tinha como errar. Já o enxofre aqui no sulfato, ao passar de mais 6 para mais 4, ele ganhou 2 elétrons. Quem ganha elétrons sofreu redução. Quem sofre redução é o agente oxidante. E também, para você ficar tranquilo, se você tivesse feito ao contrário, tivesse relacionado o sulfato com o enxofre, de mais 6 para 0, ele também teria ganho elétrons. A certeza de que eu estou relacionando corretamente é porque o número de mols de elétrons perdidos e ganhos são iguais. De menos 2 para 0, o enxofre perdeu 2 elétrons, ok? E de mais 6 para mais 4, o enxofre ganhou 2 elétrons. Então, o número de mols de elétrons perdidos e ganhos estão iguais. Veja que a reação está balanceada já, todas as reações estão balanceadas, e aqui o coeficiente é 1 e aqui também o coeficiente é 1. Então, fique tranquilo que mesmo que você tivesse generalizado, tivesse colocado o H2S se relacionando tanto com o SO2 como com o enxofre, ele teria perdido elétrons, e tivesse relacionado o sulfato com o SO2 e com o enxofre, ele teria ganho elétrons. Mas a relação que se observa é essa, até porque o sulfato, sendo um agente oxidante, ele fornece oxigênio aqui para o H2S, e aí esse H2 sai com o oxigênio que ele fornece, formando água. Mas de qualquer jeito o aluno acertaria. Vamos colocar quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor. Quem é o agente oxidante sempre inclui a substância toda.
O agente oxidante, sempre olhando para o reagente, é o sulfato. E o agente redutor, sempre olhando para o reagente, é o H2S. Meus amigos, de novo, nós não vamos marcar essa reação 2, porque a questão pede para a gente marcar as reações onde o H2S seja o agente oxidante. E tanto na primeira como na segunda, ele é agente redutor. Aqui mais uma observação importante. Às vezes a questão pergunta quem se oxidou, quem se reduziu, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. Quem se oxida e quem se reduz é o elemento químico. Então, por exemplo, na primeira reação, quem se oxidou? O enxofre. O enxofre do H2S. O elemento químico enxofre do H2S. Quem se reduziu? O elemento químico enxofre do H2SO3. Então, veja que é o elemento químico. Agora, quem é o oxidante? É a substância toda, H2SO3. Quem é o agente redutor? É a substância toda, H2S. Do mesmo jeito aqui, quem se oxidou? O elemento químico enxofre, do H2S. Quem se reduziu? O elemento químico enxofre, do sulfato. Quem é o agente redutor? Substância toda, H2S. Quem é o agente oxidante? Substância toda, sulfato, ok? Beleza. Vamos em frente, vamos para a reação número 3. Hidrogênio mais 1, enxofre menos 2, substância simples, o NOx é 0. Como o enxofre é menos 2, o chumbo é mais 2, corretíssimo, porque o chumbo tem NOx variável, ou é mais 2 ou é mais 4. No caso aqui é o sulfeto de chumbo 2. NOx é uma substância simples, é 0. Veja que nesse caso o enxofre não variou o NOx, porque ele é menos 2 no reagente e menos 2 no produto. Quem variou o NOx foi o hidrogênio, que passou de mais 1 para 0. De mais 1 para 0, ganhou o elétron. Ganhou 2 elétrons, porque são 2H+, se transformando em H2O. Então, ganhou elétrons, ganhou 2 elétrons. Quem ganha elétrons sofre redução. E quem sofre redução é o agente oxidante, ou simplesmente oxidante. O chumbo foi o outro elemento que variou o NOx. Ele passou de 0 para mais 2. De 0 para mais 2, perdeu 2 elétrons. Ganhou 2 elétrons, perdeu 2 elétrons. O número de mols de elétrons ganhos e perdidos são iguais. De 0 para mais 2, perdeu elétrons. Quem perde elétrons sofre oxidação. E quem sofre oxidação é o agente redutor. Então, olhando para os reagentes, vamos responder. Quem é o agente oxidante ou simplesmente oxidante é o H2S. Quem é o agente redutor ou simplesmente redutor é o chumbo sólido. Então, meus amigos, nós vamos marcar a reação 3, porque na reação 3 o H2S é um oxidante ou agente oxidante. Vamos do mesmo modo para a reação 4. O hidrogênio é mais 1, o enxofre é menos 2. Substância simples, o NOx é 0. Substância simples, o NOx é 0. O enxofre é menos 2, a prata é mais 1. Corretíssimo, porque realmente a prata tem NOx fixo, é um cátion com carga fixa, é mais 1. Fica mais 2 com menos 2, 0. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Quem variou o NOx? De novo, não foi o enxofre, porque ele é menos 2 no reagente, menos 2 no produto. O hidrogênio não variou o NOx, é mais 1 e mais 1. Quem variou o NOx foi a prata, que passou de 0 para mais 1. De 0 para mais 1, perdeu elétrons. Quem perde elétrons sofre oxidação. Quem sofre oxidação é o agente redutor. E o outro elemento que variou o NOx foi o oxigênio. Não foi o hidrogênio, que é mais 1 e mais 1, foi o oxigênio, que passou de 0 para menos 2. De 0 para menos 2, ganhou elétrons. Se ganhou elétrons, sofreu redução. Se sofreu redução, é o agente oxidante, ok? Beleza? Então, a prata, ao passar de 0 para mais 1, perdeu um elétron, só que multiplicado por 4, perdeu 4 elétrons.
O oxigênio, ao passar de 0 para -2, ganhou 2 elétrons, só que ao multiplicar por 2, ganhou 4 elétrons. 4 elétrons perdidos, 4 elétrons ganhos. Quem é o agente oxidante ou simplesmente oxidante? O agente oxidante é o O2. Quem é o agente redutor ou simplesmente redutor? O agente redutor é a prata. Ele pede para a gente marcar as reações onde o H2S é o agente oxidante. Nessa reação 4, o H2S nem é agente oxidante, nem é agente redutor. Portanto, item 4, falso. Apenas na reação 3, o H2S é agente oxidante. Será que em algum dos itens, apenas a reação 3, o H2S é agente oxidante? Item A, apenas na reação 1, falso. Item B, apenas na reação 4, falso. Item C, nas reações 1 e 2, falso. Item D, nas reações 3 e 4. Na reação 3, sim. Na 4, não. Falso. Item E, nas reações 1, 2 e 3. Portanto, falso. Essa questão, infelizmente, ela foi anulada na prova do vestibular da Unifor, porque em nenhum dos itens há apenas o item 3 como uma reação onde o H2S foi agente oxidante. Então, aqui para nós, ela é uma questão sem gabarito. Uma questão maravilhosa para nós, a nível de revisão e de aprendizado, porque é uma questão que envolve reações de oxirredução. Então, a gente faz uma excelente revisão de NOx, variação de NOx, reações de oxirredução, quem se oxidou, quem se reduziu, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor, mas, infelizmente, sem gabarito, porque apenas na reação 3, o H2S foi o agente oxidante. Finalizamos a questão sem gabarito.